Boa noite, estamos começando mais um Contestando aqui pela TV Brasil Central, hoje dia 27 de março, 8h59, entrando um minuto mais cedo. E hoje a gente tem um programa especial, né? A gente vai estar entrevistando o juiz da terceira vara do trabalho de Goiânia, Dr. Rodrigo Dias. Tá entrando, ele está em Brasília, então hoje vai ser uma entrevista virtual, ele vai participar com a gente aqui nos estúdios da TBC virtualmente, ao vivo, direto de Brasília. E comigo, sempre, os meus companheiros de programa, os analistas aqui, que falam com muita particularidade e com especialidade de questões relacionadas ao direito, política, cotidiano. A ideia do programa é isso, é trazer um pouco de tudo para vocês. Dr. Caio César Mota está aqui comigo. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Satisfação revê-lo. Sempre temas importantes, participações que eu entendo que certamente enriquecerão o programa. Então, a quem nos acompanha, desde já, fique o convite para que possa participar através do WhatsApp 623201 7720. 623201 7720. Conteste as nossas falas, conteste aqui as participações e esteja à vontade, inclusive, para também deixar o seu questionamento, claro. Comigo também, sempre, Dr. Geraldo, que hoje vai falar muito sobre direito do trabalho e também eu sei que ele está querendo falar aqui sobre um assunto interessante, que é sobre as passagens aéreas. Dr. Geraldo, que viaja 4 vezes todo ano, então ele está achando muito bom essa nova discussão aí de diminuir o valor das passagens aéreas. Eu também, particularmente, gostei muito, viu, Dr. Geraldo? Um abraço, boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio. É um prazer estar aqui mais uma vez, junto com vocês, participando desse programa. Agradecer aí o Dr. Rodrigo ter aceitado esse convite nosso para participar hoje. Agradeço a sua colocação a respeito das viagens. Poderia ser verdade, não é, mas vamos discutir o tema, legal. Vamos lá, e com a gente já, ao vivo de Brasília, Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, juiz titular da terceira vara do trabalho de Goiânia. Agradeço a presença do senhor, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao Contestando, por ter nos atendido de maneira séria de como foi e principalmente por estar à distância e mesmo assim ter topado esse desafio de fazer esse programa aqui, contribuir com a gente hoje em discussões que vão ser interessantes ao longo dessa noite. Então, muito obrigado, seja bem-vindo, doutor. Daniel, boa noite, Caio, Dr. Geraldo. E sou eu quem agradeço pela confiança, inclusive, e esse convite representa, né? Estamos às ordens aí para debater o direito do trabalho e outros temas que eventualmente foram impostos à mesa. Muito obrigado. Então tá bom, vamos conversar então com o que a gente falou aqui na abertura do programa, que é esse novo programa de passagens aéreas que promete cobrar R$200 e pode ter desconto em folha e pagamento em 12 parcelas. O ministro Márcio França, ministro do Portos e Aeroportos, voltou a falar nas linhas gerais da iniciativa nessa segunda-feira, mas não deu datas para o lançamento. O anúncio do projeto provocou a bronca indireta do presidente Lula, que havia dito que não se falasse para a imprensa de nenhum tipo de projeto que não tivesse sido discutido, amplamente discutido antes com a alta cúpula do governo. Eu vou começar aqui com os nossos convidados. Já que foi anunciado hoje esse pacote, o que a gente pode esperar, doutor Geraldo, doutor Caio, sobre essa iniciativa aí do ministro Márcio França de tentar popularizar o acesso às viagens de avião, segundo ele também utilizando de uma parcela de passagens que acabam ficando ociosas, que não são negociadas, então que seria um benefício para a população e ao mesmo tempo um benefício para as companhias aéreas que teriam aí essas passagens ociosas negociadas, mesmo que por um valor que a gente sabe que para a aviação ele não é sustentável. O que vocês pensam desse novo projeto do governo Lula? Daniel, acho que pelo que eu entendi da nota, não é amplo ou não se atende a toda a sociedade, não é um projeto visando atender todo o usuário do transporte aéreo. Parece-me que será destinado apenas a aposentados do INSS, servidores públicos, estudantes e aqueles também beneficiários do Fundo de Financiamento ao Estudo do Ensino Superior, o FIES. Então não é qualquer estudante e nem para toda a sociedade. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz da nota. E acho que, de fato, se a gente conseguir já atender
parte significativa da sociedade, aqui representada por esses que eu destaquei, acredito que sem dúvida nenhuma é um grande avanço. Doutor Geraldo? Pois é, a ideia até é boa. Mas aliás, só antes de você, doutor Geraldo, vou dizer para o doutor Caio, quando ele diz assim, olha, eu não tenho muitas informações sobre o projeto, ninguém tem, nem o Márcio França tem ainda. Ele falou muito no geral, acho que até para dar uma explicação, né? Ele falou, talvez tenha falado antes da hora, tenha se precipitado, e aí com a cobrança de um projeto que já tem até nome, né? Eles chamam de Voa Brasil, ele foi cobrado a tentar se explicar sobre como que funcionaria esse projeto, mas ele passou muito em linhas gerais. Ainda a gente não tem acesso a todo o escopo desse novo projeto. Então a gente está falando aqui com as informações que nós temos que foram levadas à imprensa hoje. Doutor Geraldo. Então, inclusive, acho que eu vi em outro site dizendo que também não seria para todos os servidores públicos. Os servidores públicos que ganham até 5 ou 6 mil reais. Então tem isso também. Agora, a ideia é boa. Ele fala assim, se 20% das passagens dos aviões não estão sendo vendidas, eles estão voando com os assentos vazios, então por que não fazer essa promoção para esse tipo de clientela? Então a ideia é boa. Qual que é o problema? O problema é que o mercado funciona independente de assento vago ou não, independente de... né, as companhias aéreas vão se adequar a essa nova realidade e pode ser que acabe a conta sendo paga por aqueles que estão pagando, aqueles que não estão nesse grupo, que vão pagar a passagem no valor normal. Esse é o grande problema do programa. Doutor Rodrigo aí de Brasília já teve acesso a alguma informação sobre esse projeto? Está mais próximo do Márcio França que a gente aqui. Também queria saber sua opinião preliminar sobre essa ideia de tentar trazer algumas passagens mais baratas para a população, de forma a aproveitar, obviamente, dessa quantia de passagens ociosas que as companhias aéreas não conseguem negociar em seus voos. Bom, Daniel, eu vou talvez até fazer um contraponto, então, aqui. Eu tenho tão poucas informações quanto todos que estão na mesa, né? Porque ninguém sabe muito bem, nem o ministro Márcio França deve saber muito bem como é que funciona isso, né? Mas eu tenho a impressão, com toda sinceridade, que há uma série de erros nesse pré-projeto. Vamos lá. Em primeiro lugar, acabou-se de dizer aqui, o Caio disse que ele teria lido que os servidores que ganhem até 6 mil reais, ou coisa parecida, é que seriam beneficiados. Eu tenho muita restrição a esse tipo de benefício, porque eu perguntaria, por que o cidadão comum que não é servidor e que ganha menos de 6 mil reais não seria beneficiado e o servidor sim? Que diferença que tem? Essa é uma indagação que eu acho importante fazer. Mas, para além disso, a mim parece que a coisa não é bem assim, não é tão simples. Existe uma frase, né, segundo a qual, para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. Porque o que acontece? Se as passagens mais baratas a esse ponto, R$200, por exemplo, fossem viáveis, as companhias aéreas já teriam feito isso, colocado aquelas últimas passagens disponíveis no preço mais baixo. Esses assentos que ficam vagos, que serão eventualmente comercializados por R$200, segundo dizem, é preciso lembrar que esses assentos que ficam vagos implicam menos peso no avião, não só pela pessoa, como também por sua bagagem, implicando também a menor custo de combustível, que representa praticamente metade do custo das companhias aéreas. E se a gente olhar a reação das companhias aéreas ao projeto, que não foi uma reação nem um pouco positiva, dá para imaginar que a coisa não é exatamente dessa forma, né? Eu tenho algumas cogitações de por que a coisa é desse jeito. Infelizmente, eu compro muita passagem aérea em cima da hora e fica caro. Mas isso para a companhia aérea faz diferença para o seu faturamento, né? Se as pessoas comprarem antecipadamente por R$200 uma série de passagens, aqueles que comprariam em cima da hora por R$1.000, R$1.500, não vai ter a passagem, porque já vendeu por 200 lá atrás. De duas, uma. Ou o governo vai subsidiar essas passagens a R$200, ou
como meu caríssimo doutor Geraldo bem apontou, os outros que não comprarem essa passagem por R$200 vão pagar a passagem mais cara. Eu acho que não tem mágica a ser feita, a coisa não é tão simples. Se fosse tão simples assim, já teria sido feito. Aliás, minto, já houve um programa chamado Melhor Viagem, destinado apenas a aposentados, para a Caixa Econômica, bancado pela Caixa Econômica Federal, anos atrás, e o programa acabou. Justamente porque essas mágicas são difíceis de dar certo no mundo real, né? Doutor Rodrigo, pelo que eu percebi aqui, ele criou um público-alvo que seria aquele de maior facilidade. Eu não estou saindo em defesa absolutamente de ninguém, inclusive adiro aqui se não na íntegra, boa parte da sua fala. Acredito que essa conta uma hora não vai fechar, e acredito que inclusive essa hora não irá demorar para chegar, mas eu entendo que o público eleito aqui, e não vejo, acho que teria um critério de facilidade, mas não seria suficiente, ou essa facilidade que o governo encontrou de pegar apenas aposentados do INSS, servidores públicos e estudantes beneficiários do FIES, por conta do desconto em folha, que é o objeto da proposta deles. Acho que por isso não se ampliou tanto, mas acredito que também isso deveria e poderia ser revisto. É claro que sem desconsiderar os aspectos outros pelo doutor trazido, que é a questão da conta, da possibilidade dessa conta não fechar, a possibilidade de que isso recaia sobre o governo através de uma contrapartida, ou de outro modo os outros usuários, como já bem destacado pelo doutor Geraldo. Você acredita que seria por essa ótica que o doutor Márcio França teria feito essa escolha, pela facilidade do desconto em folha, que é o objeto da proposta? Bom, é até possível, teria lógica, ao menos, né, Caio? Mas existem outros aspectos, além desses que a gente está falando aqui. Você imagina, já que é dessa forma, o controle e o custo que o controle terá para as companhias aéreas, para verificação de quem é estudante mesmo, e nós temos essa experiência em cinemas, etc., com teatros e tal, com os seus proprietários e companhias teatrais reclamando de que subitamente começam a aparecer brotar estudantes dos esgotos, né? Então vai ter que haver algum tipo de controle sobre isso, controle sobre os aposentados, essa questão da folha, tudo isso custa dinheiro. Mais o fato do sobrepeso que haverá no avião com a pessoa, mais a mala, tudo isso junto, eu tendo a duvidar dessa história de R$200, que parece um número mágico lançado aí para ver qual seria a reação, né? Fora isso, quem viaja do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, a ponte aérea, já deve ter percebido que os aviões saem lotados. Essa história de 20% fica vago, dá-se muito em razão daqueles voos em baixa temporada, em específico, para lugares que o voo vai praticamente vazio. O exemplo que eu ouvi um rapaz falar no rádio foi no carnaval, o pessoal indo para Brasília. O voo, ninguém vai para Brasília no carnaval, então o voo vai vazio, né? E esse tipo de coisa é que aumenta essa taxa de desocupação. E aí a gente pode parar para pensar, não é? Se fosse viável para as empresas aéreas, do ponto de vista do custo, baixar a passagem para R$200, R$300, vocês acham que eles já não fariam isso, eles próprios, sem precisar de todo esse custo adicional, toda essa operação adicional? Então, respondendo diretamente a pergunta sobre por que isso foi feito, isso não é uma crítica a este governo, não. Poderia ser ao anterior ou qualquer outro. Os governos não mudam nesse aspecto. Me parece com toda sinceridade que é para fazer populismo. E eu tendo a duvidar que na prática isso vá, no fim das contas, vingar mesmo. Deixar de lado um pouco a questão da companhia aérea em si, até porque tem um ditado que diz, eu não sei particularmente se isso é verdade, que diz que a maneira mais fácil de você se tornar um milionário é sendo um bilionário e adquirindo uma companhia aérea. Vamos pensar pelo lado da infraestrutura. Essas passagens desse 20%, digamos, de que pelo menos no projeto do governo, de passagens que são ociosas, que não são negociadas, a gente tem que imaginar
que 20% a mais também a gente vai ter de presença nos aeroportos, é a infraestrutura que a gente tem no Brasil, não só de estacionamento, mas de transporte até o local, até mesmo a infraestrutura de alimentação dentro dos aeroportos, que muitas vezes é muito cara, né? E muitas vezes, principalmente para quem faz esses trechos que tem mais procura, eixo Rio-São Paulo, Brasília, os aeroportos estão sempre muito lotados, tem muitas filas. Quando chega época de final de ano, a gente tem muitas reclamações com relação à infraestrutura que ainda é muito precária do nosso sistema aeroviário. Vocês acham que corre um risco da gente ter um acréscimo e acabar exigindo mais desse sistema, se esse projeto realmente sair do papel e se for implementado? Dr. Caio. Daniel, me causa espécie, e acho que a gente vai falar disso, se a gente se estender muito nesse assunto, acho que parece que a gente chegou num consenso, pelo menos relativamente a este ponto, e causa mais espécie, ou maior estranheza ainda, o fato de que, se é para atender um perfil, um grupo de pessoas restrito, e teria ao menos que ser feito em razão ou da função, que não me faz muito, não me parece muito razoável, que pelo fato de ser estudante ou ser servidor público ou ser aposentado do INSS, eu posso viajar a qualquer momento, viajando, pagando o menor preço possível, que seria R$200. E eu acredito que hoje nós não temos, até pouco tempo ainda tínhamos. Eu modéstia à parte, gosto de fazer de vez em quando, fazer uma viagem não programada. Então, uma hora ou outra, eu estou ali consultando passagens aéreas. Antigamente, a gente achava passagem para Rio, São Paulo, com um custo baixo, passagem de R$200 ida e volta, R$250 ida e volta. Essa é uma realidade que já ficou para trás, já está ultrapassada. Hoje, qualquer passagem aérea, qualquer pequeno trecho que você faça, hoje eu posso dizer que menos de R$400, R$350, com dificuldade será encontrado. E isso, se a gente for falar que a gente está indo para as regiões com maior malha aérea, né? Nós estamos falando de São Paulo, de Rio, região sul, região sudeste. Agora, se a gente for falar para a região norte, nordeste, sem dúvida nenhuma, essa diferença de passagem aérea ainda é muito superado. Então, acredito que teria que ser em razão, para que tivesse a menor justificativa, teria que ser em razão da sua ocupação. Aí eu já acho que faz sentido. Olha, o concurseiro que está viajando, que demonstra que é estudante, que está prestando concurso e não sei aonde. É uma forma de fomentar a educação. Olha, o servidor público que, em razão da sua função, está indo atuar em tal área ou em tal cidade. Faz sentido. O aposentado esse eu posso dizer, que se tivesse pelo menos uma limitação, olha, peraí, nos casos em que de fato tivesse uma ocupação menor nos voos e os destinos fossem destinos, sei lá, tivesse algum estudo mínimo ou um estudo básico mínimo, que parece que a gente não vai encontrar através desse projeto, seria pelo menos mais razoável. Mas eu acho louvável a prática. Eu acredito só que tem que ter um mínimo de estudo de viabilidade e trazer de forma a fomentar, seja a educação, seja a economia, seja o que for. Bom, eu vou aproveitar então que você falou sobre viagens para concurso e vamos falar sobre concurso público. O Conselho do Ministério Público Federal vai investigar procurador que vendeu aulas sobre aprovação em concursos públicos. Anderson Rocha Paiva abriu uma empresa e tem uma página de marketing digital em que promete acelerar a aprovação em concursos. O Ministério Público Federal proíbe atividades de coaching. Existe um limite tênue aí, hoje eu acho que até desconhecido, para a gente tentar entender o que seria uma atividade de coaching ou seria uma instrução tradicional. A vida inteira nós tivemos em cursinhos para aprovação em concursos públicos a participação de profissionais de carreiras jurídicas, de juízes, promotores. Isso nunca foi proibido. E agora existe uma outra vertente, que é essa vertente realmente do coaching, que traz só não um ensino tradicional, mas às vezes algumas promessas que acabam sendo mal vistas, não só pelo Ministério Público Federal, mas pela sociedade como um todo. E aí eu vou começar com o Dr. Rodrigo. Queria saber como que ele vê, primeiro, essas atividades de coaching relacionadas à atividade jurídica, aos concursos, e se ele acha que existe uma diferença muito grande entre o ensino tradicional e esse ensino
virtual, que às vezes é mais agressivo e que é confundido muitas vezes com promessas mirabolantes que nunca serão alcançadas. Esse último ponto aí, meu caro Daniel, é que eu acho importante, né? Vende-se gato por lebre com uma facilidade impressionante nesse mundo dos concursos, né? Explorando a urgência, o desespero de alguns concurseiros. Agora, eu tenho muita dificuldade, sendo bem franco, talvez o Caio e o Dr. Geraldo possam ajudar nisso, em fazer a diferenciação entre a preparação, a aula que se pode dar, inclusive os procuradores, para concurso e o coaching para concurso. Talvez a diferença resida em que, no que diz respeito ao coaching, além de se ensinar tecnicamente aquelas disciplinas que caem nas provas, se faça uma incursão em questão emocional, em forma de preparação, indicação de forma de estudo, uma espécie de aulas motivacionais para o aluno que vai fazer esse concurso. Eu tenho muita dificuldade em vislumbrar aonde que residiria a ilegalidade disso, com máxima franqueza. Eu acho que, normalmente, esses cursos que divulgam algumas fórmulas mágicas para aprovação, quase sempre talvez a expressão meio forte, mas quase sempre uma fraude. Agora, dizer que isso é ilegal, eu tenho alguma dificuldade, mas eu repito, não consigo delimitar exatamente até onde vai a fronteira da aula tradicional, para a qual não tem nenhum problema, e onde que começa o tal coaching. Bom, é bom a gente falar aqui um pouco para esclarecer o telespectador que os integrantes do Ministério Público não podem acumular a função com outro cargo que não seja de magistério público ou privado. As atividades de coaching são consideradas ilegais e tem uma resolução do Ministério Público que proíbe os procuradores de exercerem essa função. Só para a gente tentar exemplificar um pouco o que acontecia nesse caso, desse curso promovido pelo Anderson Rocha, em alguns lugares havia a promoção dos cursos onde ele prometia preparar os candidatos melhor do que 99% dos concorrentes e acelerar sua aprovação no concurso público, além de oferecer serviços como o número de WhatsApp para tirar dúvidas 24 horas, entre outros. E aí, doutor Caio, o que você acha? Prometer 99% a mais a aprovação, de possibilidade de aprovação do que os seus concorrentes? Eu acredito que o que pega, na verdade, não é o fato de ser membro do Ministério Público, do Tribunal de Justiça ou de qualquer outro órgão estatal ou qualquer esfera do poder. O que mais chama a atenção, e acredito que isso deve ser levado de fato em consideração, é o aspecto de que, a partir do momento que a gente tem alguém aprovado num concurso público e se diz uma autoridade que garante a aprovação, pessoas, infelizmente, ingênuas vão acreditar que aquilo ali é o suficiente para a receita do sucesso. Se ele tem um segredo e funcionou com ele, funcionará comigo. Então, acredito, pelo aspecto comercial, há um apelo, de fato, há um apelo, e isso pode ter uma repercussão negativa. Acredito que aí fere, de certo modo, a expectativa ética de que o membro do Ministério Público ou o membro do Poder Judiciário possa, se valendo da função que ocupa, criar uma falsa expectativa. E o Rodrigo foi muito feliz. Acredito que ninguém pode assegurar, ninguém pode garantir. Infelizmente, temos pessoas ingênuas que acreditam que essas pessoas reúnem melhores condições que garantirão tal resultado. Agora, com relação a essa expressão coach, eu nunca gostei dessa expressão coach. Eu até sempre tive muita dificuldade em entender quem que seria essa figura. Por tudo que eu busquei, por tudo que eu conheci à época, quando eu quis me aprofundar, falava que era só um profissional e tratava aquele que vinha sendo acompanhado como cliente e dizia que ele, de maneira irrestrita, buscaria atingir o objetivo almejado por aquele que o procurou, por aquele que é tido como seu cliente. Então, para mim, não definiu muita coisa, continuou às escuras e essa figura parece que foi perdendo espaço, a figura coach. Acho que a mentoria, acho que o professor, acho que aquele velho conceito nosso ainda se aplica com maior facilidade, com mais propriedade. Doutor Geraldo, existe uma questão que é muito
característica das carreiras jurídicas, digamos assim, e muitas vezes, inclusive, nos seus regimentos éticos, que é com relação à publicidade, à propaganda que se faz do seu serviço, a promessas que não podem ser feitas, né? O advogado, ele não pode fazer uma propaganda dizendo que ele garante que a pessoa vai ganhar a causa. E existe isso também com membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Justiça, que muitas vezes não podem fazer muita publicidade do seu trabalho, não podem sair das 4 linhas, digamos assim, do que seria ético profissionalmente para se exercer o direito. Você acha que esse caso aqui é um caso que sai dessas 4 linhas, que ele acaba saindo realmente do seu trabalho como professor e passando a vender promessas que não podem ser cumpridas? Pois é, e para mim esse é o grande X da questão. Eu acho que o Caio colocou muito bem exatamente a questão do que está sendo discutido. Porque como o Dr. Rodrigo bem disse, o servidor público, ele pode ser professor, ele pode dar aula, né? É a permissão, inclusive, constitucional. Então, se ele grava um curso e vende o curso, qual que é o problema? Nenhum. Se ele faz um e-book, disponibiliza o e-book, também não vejo qual seja o problema. Então, nós estamos esbarrando a discussão na fraude. Esse cara tá vendendo uma coisa que não pode, ou vendendo uma fantasia, vendendo, né, tá enganando pessoas. Mas aí foge também do que nós estamos falando, porque quando ele fala que o meu curso já aprovou não sei quantas pessoas e tal, às vezes até seja verdade, 100 pessoas que passaram pelo curso dele, 50 foram aprovadas, e aí ele tem como provar isso, inclusive. Então não vejo também a solução sair pela fraude. Se esse cara está enganando alguém ou não. Por exemplo, tem um caso de um juiz lá em São Paulo que chegou a ser demitido. Só que tem uma diferença aí. Uhum. Aí a gente vai debater. Ele pode ter o número absoluto. Eu aprovei 50 candidatos em 100. Certo. Isso é um número objetivo. Muitos cursinhos pré-vestibulares fazem isso. Né? Aprovamos 200, 300 alunos. Mas não, ele diz que aprova melhor que 99% dos concorrentes. Como que ele vai saber quais são todos os seus concorrentes? E ele fez uma pesquisa, uma leitura de todos os concorrentes para saber se ele realmente é o melhor entre esses 100%? Não, com certeza aí houve um exagero. Mas é o que eu estou dizendo. Aí a gente está caminhando, eu acho que essa história de coaching caminha para isso. O coach seria uma pessoa que vende fantasia. O professor vende a realidade. Talvez seja isso, né? Agora, eu estava falando do caso do juiz lá de São Paulo, ele foi demitido porque, no final das contas, depois de toda a defesa que ele fez, lá questionava-se que ele também era coach, etc e tal. Depois de toda a defesa, fala, não, é porque ele vendia apostila. Tá, mas aí, qual que é o problema dele elaborar a própria apostila? Ali ele coloca, ele lê 5 livros, faz um resumo, condensa e fala, estude isso aqui que você vai ser aprovado no concurso. Então, quer dizer, se aquela apostila, ele consegue um ISBN, transforma num livro, ele pode vender o livro na livraria e tal, não tem nenhum problema. Tem vários servidores públicos que têm livros publicados, inclusive famosos, promotores, juízes, embargadores. Então, do que é louvável, inclusive, né? Exato. Eu acredito então, que assim, você acaba ganhando maior amplitude. Mas aí a apostila não pode. Mas se foi ele que fez, se ela é autoral, qual que é o problema dele vender? Tá entendendo? Então, assim, me parece que o colegiado, seja dos juízes, dos promotores, quando se reúnem para chegar a essa conclusão, estão indo mais para essa questão de... Me parece que é fraude, sei que ele está falando não pode, entendeu? Mas não exatamente a conduta dele, a atuação dele, que para mim não tem nenhum problema. Tá dando aula, né? Doutor Rodrigo, pois não. Me dá uma palhinha aí no que nós... Fica à vontade. Inclusive, eu ia dizer agora que o senhor pode interromper aqui a todo momento. Esse é um programa de debate, não é só de análises, não. E você de casa pode participar pelo 3201-7720 e entrar na discussão também, mandar a sua opinião sobre os assuntos que a gente está debatendo aqui. Pois não, doutor Rodrigo? Então, Daniel, na linha da pergunta que você fez ao caríssimo doutor Geraldo aí. O promotor, eu não conheço o caso pessoalmente, mas conforme que foi divulgado, ele divulga que aprova mais do que 99% dos seus concorrentes. Isso parece uma linguagem batida até de publicidade, né?
o sabão em pó, não sei o que, lava 99% mais branco. É verdade? Alguém corre atrás para ver isso? E alguém acredita nisso? Não é? Então, eu acho muito, muito, muito questionável mesmo. O colega lá de São Paulo, um juiz estadual, que a que o doutor Geraldo se referiu, ele foi punido por fazer algo que explicitamente a Constituição Federal indica. O que me parece que deveria ocorrer não é do ponto de vista legal. Eu, sinceramente, não enxergo ilegalidade aí. As pessoas é que precisam ser mais desconfiadas, mais realistas, mais pé no chão e perceber que isso não existe, né? É até possível que o curso dele tenha melhores professores, forneça melhores informações e, a partir daí, tenha mais chances, de fato, de o candidato lograr a aprovação. Tem uma série de fatores que são levados em consideração quanto a isso. Agora, essa história de eu aprovo mais do que 99%, isso é linguagem publicitária exagerada mesmo. Ou alguém acredita que Bombril tem 1001 utilidades mesmo? O número é exatamente verdadeiro? Não, isso é uma estratégia publicitária que eu acho que o rapaz usou. Eu nem sei de quem eu estou falando, mas eu honestamente acho que é um excesso de pretender dizer que isso é ilegal, perder o cargo por causa disso. Sinceramente, acho que é uma caça às bruxas indevida. Bom, então vamos entrar no assunto do programa principal, né? Vamos aproveitar bastante o Dr. Rodrigo agora. Eu quero saber Vou começar pelo rescaldo que ele faz dessa lei, dessas alterações na legislação trabalhista. Desde 2017, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, mudou regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, entre outras. A norma foi aprovada para flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregados. Essa lei foi aprovada dentro de uma visão de um governo que estava até então, ou na verdade bem no seu começo, com outras ideias, né? O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós completamos um governo inteiro com essa reforma trabalhista em vigor, e eu queria saber do senhor, que é especialista, ninguém poderia falar melhor para nós aqui, qual o rescaldo desses 4 anos, se você acha que a lei trabalhista, que as relações trabalhistas realmente elas evoluíram no nosso país com essa reforma de 2017, doutor Rodrigo. Bom, Daniel, isso é um tema um tanto complexo, mas a gente podia começar dizendo que essa é uma lei que não é oriunda do governo Bolsonaro. Ao contrário, é uma lei oriunda do governo Temer. O ex-presidente Michel Temer é que editou uma medida provisória, né, baixou uma medida provisória, e o Congresso Nacional engordou aquela medida e, no final das contas, foi aprovada a 13.467, como você bem apontou, promulgada pelo presidente Temer. Então, Bolsonaro, Lula, se não indiretamente, não tem nada a ver com isso. Mas eu não sei, vai parecer que é humildade, mas não é não. Eu não sei se eu vou tentar aqui, mas eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar a esse respeito, porque eu tenho certeza absoluta que uma grande parte dos meus colegas juízes, dos meus colegas e amigos procuradores do trabalho, não pensam da mesma forma que eu. Então, eu não tenho aqui a pretensão de jeito nenhum de ser uma voz que representa a minha categoria. Por quê? Porque eu enxergo muitos problemas na lei da reforma trabalhista. Podia mencionar alguns aqui, como, por exemplo, a falta de técnica na redação, que possivelmente deriva de um tempo muito curto de tramitação dessa reforma no Congresso. Eu sei os motivos dessa rapidez pela qual que decorre dessa... Por que foi tão rápido assim? Existem problemas, por exemplo, se retirou abruptamente a fonte de renda de todos os sindicatos, que é uma medida de cortar o imposto, a contribuição obrigatória ao sindicato, que eu acho que, no fim das contas, é uma medida até correta, mas que poderia ter sido implementada paulatinamente, de forma que os sindicatos pudessem se adaptar à mudança e não de forma tão abrupta, etc. Porém, de forma geral, com máxima franqueza, eu acho que a lei da reforma trabalhista foi positiva. E isso só não é mais flagrante porque de lá para cá nós tivemos uma pandemia.
em que durante 2 anos era virtualmente impossível a criação de empregos. Muito pelo contrário, era muito mais óbvio o aumento do desemprego. E ainda assim, considerando o ano anterior e o posterior aos 2 da pandemia, sob a lei da reforma trabalhista, criaram-se empregos. As coisas não são assim tão simples, não é? Afinal de contas, dizer que a lei nenhuma cria emprego, para começar, lei alguma. O que é possível cogitar é lei que crie desemprego. Uma péssima lei cria desemprego. Mas uma lei criar empregos é algo ilusório. O que cria emprego é crescimento econômico. Se o país estiver crescendo, empregos serão criados. Esse ano de 2023, se o nosso país crescer, economicamente falando, serão criados empregos. Se o nosso país estacionar ou decrescer, perderemos empregos. Isso não depende exatamente da lei. Mas houve uma série de medidas que me parecem muito positivas, sim. Medidas que vieram a desburocratizar a relação de emprego, medidas que vieram dar algum alívio à movimentação processual na Justiça do Trabalho, medidas que fizeram com que prevalecesse o que fosse negociado entre o sindicato de trabalhadores, e cada um sabe exatamente a sua realidade, em vez de se aplicar a lei igual para todo mundo. Naqueles casos que, se quiser negociar, pode-se negociar, claro que com alguns limites. No geral, com várias exceções, é bem verdade, a minha impressão pessoal é positiva. Doutor Geraldo. E nós ficamos sabendo que agora, no início do governo Lula, há uma intenção de se modificar mais uma vez, de fazer uma nova reforma trabalhista. O que o senhor pode dizer para nós a respeito? Aliás, eu vou só pedir aqui uma parte para falar justamente sobre isso, né? Quando eu coloquei que nós tivemos um governo inteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa nova reforma trabalhista, porque a lei foi aprovada ali no finalzinho do governo do Michel Temer, tiveram apenas 5 ou 6 meses de aplicação durante o seu mandato. E era justamente por causa disso, apesar de não ter relação com a questão dessa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, o governo que veio pós o governo Michel Temer, do Jair Bolsonaro, ele tem ideias que são semelhantes ou parecidas com relação a questões trabalhistas dessas que foram aprovadas na reforma. Tanto que, ao entrar no governo, esse novo governo agora em 2023, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva já anunciou que vai criar 3 grupos de trabalho para mudar a legislação trabalhista e vai propor mudanças na regra de reajuste do salário mínimo também. Por isso que eu coloquei que são 2 posições antagônicas, 2 visões antagônicas com relação a essas relações de trabalho de uma CLT que, se eu não me engano, é de 43, né? Então, já tem muitos anos que a gente vive sobre um regimento específico da legislação trabalhista aqui no Brasil. Bom, sob o governo Michel Temer, a lei da reforma trabalhista vigorou por 1 ano e 3 meses, né? Durante o restinho de 2017 e todo o ano de 2018. Bom, o que eu acho da reforma que virá? É claro que depende de qual reforma que virá. A gente não sabe exatamente. Porque o que a gente ouve, né? No início, exatamente como o Daniel mencionou, eu ouvi que iam fazer uma reforma enorme, ia derrubar tudo o que fora objeto da 13467. Se fosse isso, eu seria a minha posição seria contrária. Mas, passado o tempo, órgãos do governo têm divulgado que a ideia da equipe do presidente Lula é de modificar a lei trabalhista em 3 aspectos. Pode até haver um 4º mencionado agora pelo Daniel, que é a questão da forma de cálculo do salário mínimo, mas esse tema não faz parte da lei da reforma trabalhista. Então, os 3 temas, objeto da lei da reforma, que aparentemente são de intenção do governo de promover alguma alteração, são o retorno de alguma forma de financiamento sindical, primeiro. Um segundo tema que é um pouco mais complexo, porque exige muito tecnicismo, mas que é o retorno, melhor dizendo, do regime da ultratividade,
que talvez o Dr. Geraldo possa me ajudar a explicar aqui de forma mais simples, mas basicamente está a significar que, quando chegar ao término o período de vigor, de vigência, de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho, reinstituir a regra segundo a qual, até que venha um novo acordo ou uma nova convenção, a regra anterior segue valendo. Hoje não é assim. Nós temos uma regra valendo, quando chega o último dia previsto, ela deixa de vigorar e passa a vigorar apenas a lei, pura e simples. Para que tenhamos novas condições de trabalho negociadas, é preciso de um novo acordo, uma nova convenção lá adiante. Se quiserem entrar nessa questão um pouco mais técnica, eu estou às ordens, mas, de qualquer forma, me ponho a favor de nós debatermos, obviamente, algum tipo de negociação, de financiamento sindical, porque é óbvio que os sindicatos, tão importantes para negociações coletivas, precisam ter algum tipo de financiamento, mas não me parece que o ideal seja que haja uma contribuição obrigatória por cada trabalhador. E quanto esse tema que eu acabo de mencionar, da outra atividade, eu particularmente seria contrário à anunciada pretensão do governo federal. Rodrigo, três aspectos me chamam a atenção da comentada reforma trabalhista do governo Temer. De 2017, janeiro, até setembro de 2018, constatou-se que houve uma redução drástica, onde se tinha uma média de 300 mil ações protocolizadas mês, ações trabalhistas, nós estamos falando, e depois passou-se, até setembro de 2018, a se ter um número médio inferior a 100. Ou seja, eu prefiro acreditar que ninguém teve acesso à justiça negado. Ou seja, isso foi uma resultante da mudança e que causou reflexo naquelas aventuras jurídicas. Eu prefiro assim entender e acho que isso é muito, muito favorável, porque aquele que gera emprego, talvez a grande maioria possa discordar de mim ou não, mas aquele que gera emprego, hoje ele tem grande receio, e aí o doutor Rodrigo me desculpe, mas eu quando encontro um colega que atua na área do direito do trabalho, ele fala, não, aquele juiz ali é mais empregador, esse aqui é mais empregado. Nem sei se existe essa divisão ou essa tendência em posicionar-se de maneira mais atenta a um dos lados da demanda, se reclamante ou reclamado. Mas o que eu posso dizer, então, que houve uma redução que eu acho extremamente favorável. Prefiro acreditar que é a redução das aventuras jurídicas. Segundo, uma maior flexibilização da relação entre empregador e empregado, certo? E, ao que eu entendo dos amigos que eu tenho, não advogados trabalhistas, mas da classe empresarial, daqueles que têm por iniciativa fomentar o mercado, movimentar a economia, e claro, o objeto da empresa nunca foi outro, é gerar riqueza, gerar resultado, não é essa a máxima da empresa, né? Então, doutor Rodrigo, diante deste contexto, onde a gente teve uma redução drástica, e eu digo isso com base, até que confirmei aqui agora há pouco, dos dados extraídos do site do TST. Então, ou seja, essa redução bruta. Podemos dizer, então, que houve uma redução, poderia dizer que, de fato, criou-se um maior receio no aforamento das ações trabalhistas, tendo em vista agora os reflexos, condenações e etc. por parte do empregado? Pois é, meu caro Caio. Deixa eu te fazer uma pergunta, Caio, para o doutor Geraldo também, para o Daniel também. Vocês vão achar muito estranha a pergunta, mas eu vou esclarecer em seguida, tá bom? Qualquer um dos três aqui, por um acaso, tem o costume de apostar nessas loterias que existem, Sena, Loto, etc? Sim ou não? Eu, às vezes. Mega Sena da virada sempre. Eu não. Eu sim muito na Mega também. A Mega Sena da virada, ou quando a Sena acumula, né? Que fazem aquelas filas na loteria, na casa lotérica, não é? Eu tendo a achar, meus caros amigos, que se aparecesse aí no estúdio onde vocês estão alguém vendendo o bilhete que vai correr da Sena aí no fim de semana, pelo mesmo preço que vende na casa lotérica, certo? Você não precisa nem pegar a fila, vai comprar aí sentadinho onde vocês estão, é muito mais cômodo, né? Tem uma grande probabilidade que nenhum dos três quisesse, sinceramente, mesmo assim. Mas,
Se chegasse aí no estúdio uma pessoa dizendo, olha, vai ter a mega acumulada aí no fim de semana e eu tô aqui com os bilhetes, eu vou te dar um, doutor Geraldo. Eu vou te dar um, cara, eu vou te dar um, Daniel. Vocês pegariam, de graça, com risco nenhum. O único risco é ganhar dinheiro lá no fim de semana, no sorteio. Pois é. Eu acho que para quem é mais esperto, é uma analogia, né? Quando a coisa é gratuita, sem risco nenhum, sem temor algum, olha, eu vou entrar com a ação trabalhista. Se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, assim, não perco nada. Por que não, então? Por que não, então? O que a lei da reforma fez foi exigir algum grau maior de responsabilidade no ajuizamento da ação trabalhista. Neste estrito aspecto, meu caro Caio, nós estamos no mesmo lado, pensando rigorosamente da mesma forma. Só que existe também um efeito reflexo disso tudo que não pode ser menosprezado. Existem algumas pessoas que possivelmente tiveram direitos violados, mas que sabem que nem sempre é tão fácil assim de se comprovar a violação desse direito. E ante o temor de não conseguir comprová-lo, e sabendo que a partir da lei da reforma, não comprovar, não ter o seu direito reconhecido, implicaria desse número de ações trabalhistas de 2018 para cá, né? Felizmente, a despeito da pandemia, o percentual de desemprego no Brasil não cresceu assustador. Nós tivemos um desemprego muito maior há 8, 9 anos atrás do que durante a pandemia. Aliás, o risco que nós tivemos, e soubemos contorná-lo na medida do possível, foi de que em 2020, 2021, tivéssemos um desemprego assustador por conta da pandemia e, por consequência, um número extraordinário de ações trabalhistas. Aquele plano de pagamento, de manutenção, tinha um nome certo que agora me foge, de manutenção dos empregos com auxílio do governo federal, deu um bom freio nisso, né? E a partir desse ano, pelo menos eu assim gostaria, quem que não gostaria, né? Que os níveis de desemprego baixassem ainda mais, isso tornaria menor o número de ações trabalhistas. O fato é, a Justiça do Trabalho é procurada pelo trabalhador desempregado. Enquanto ele está trabalhando, ele não busca a Justiça do Trabalho. Essa é a regra quase absoluta. De tal modo que, outra vez, não existem soluções mágicas. Aqui é crescimento econômico e aumento do número de emprego. Isso acontecendo, diminui o número de ações. Aumentou o desemprego, aumenta o número de ações. Então, a gente precisa, a Justiça do Trabalho existe para regular a relação capital-trabalho. E essa relação é menos conflituosa quanto maior for o crescimento econômico. Então, uma coisa está vinculada à outra, né? O que nós esperamos é crescimento econômico, menor desemprego, e aí, nesse caso, até do ponto de vista muito pessoal, eu seria beneficiado, né? Porque teria menos ações a instruir, menos processos a julgar, mas nesse aspecto, eu sei que isso é muito controverso, mas eu acho que a lei da reforma trabalhista ajudou muito. Teria sido muito pior enfrentar a pandemia com aquela legislação que nós tínhamos anteriormente. Provavelmente os índices de desemprego, na minha opinião, teriam subido muito mais. Esse programa seria o do bem? Aquele benefício emergencial, né, de preservação do emprego e renda, bem, que era denominado. Exato, isso. Tem uma questão muito... Desculpa. Não, vai lá. Tem uma questão muito debatida, e acredito que boa parte de quem nos acompanha na noite de hoje se interesse. Vi decisões aqui de diferentes tribunais regionais no sentido de admitir que, se pudesse, então, ser considerada existir, né, ou considerada existente, a relação de emprego entre motoristas de aplicativo e a própria aplicativo de Uber. A gente sabe, eu não milito na área, mas eu, dos bancos de graduação, me recordo que nós tínhamos alguns requisitos, que eram onerosidade, pessoalidade, subordinação e habitualidade. Tem mais algum outro que eu estou esquecendo? Me lembro de 4. Seria onerosidade, né? Que a gente fala o salário.
Isso, perfeito. Está perfeita a sua colocação. Então, pronto. E aí se discutia, pelo que eu entendo até então, se haveria em relação o aplicativo e o motorista por aplicativo, relação de emprego, haja vista que ele ali não estaria tendo a habitualidade, ou seria algo eventual. E assim, acho que essa seria, dentre os 4 elementos, o mais comum para o afastamento da relação. No entanto, acabou se aplicando. Qual que é a visão do ilustre magistrado, caso queira falar, né, doutor Rodrigo, sobre este aspecto e como isso tem sido visto? O que a gente pode esperar em relação a essa relação para os próximos anos? Vamos de fato ter que melhorar, criar um regramento? Não vamos ter que criar regramento, muito pelo contrário, vamos ter que afastar. Qual que é a sua ótica em relação a essa questão? Bom, meu caro Caio, a minha opinião muito pessoal, eu posso falar aqui porque ela é pública, tá até expressa em sentenças que eu já proferi a esse respeito. Eu, Rodrigo, pessoalmente, entendo que não existe vínculo de emprego nesse caso. Não conforme a nossa legislação dispõe, e você bem trouxe aí os 4 requisitos. Além da habitualidade, eu acho que é até mais flagrante, na minha particular visão, a ausência de subordinação. Mas, de qualquer forma, nós temos essa questão, juridicamente falando, posta sob decisão do Tribunal Superior do Trabalho, em que já existem decisões turmárias, de algumas turmas num sentido, decisões de outras turmas em outro sentido. Nós estamos aguardando a posição da SDI, que é o órgão interno do TST, que dá a posição final sobre essa questão. Agora, caso se compreenda, diversamente do que me parece o correto, mas caso se compreenda que existe vínculo de emprego, nós enfrentaremos um problema que é praticamente incontornável. Hoje, o motorista do Uber e outros aplicativos, eles recebem 75%, 80%, 85%, depende do aplicativo, obviamente, do valor das suas corridas, do valor do faturamento das suas corridas. Veja bem, se houver vínculo de emprego, esse percentual é impossível de ser pago pelo Uber e outras operadoras de transporte, porque a atividade torna-se inevitavelmente deficitária. Se você recebe R$100, paga 80 desses R$100 para o seu empregado, você vai gastar mais 50, 60 recolhendo impostos e outros direitos, reflexos e tal, a sua atividade torna-se inviabilizada. De duas uma, ou deixa-se de existir essa atividade, ou vai se pagar ao motorista um percentual muito mais baixo do que paga hoje. Em vez de pagar 80% da corrida, do valor, vai pagar 40%, 30%. Eu presumo que o motorista não queira. Então, é preciso ver o que é que se deseja nesse campo, né? Eu penso que Uber e outros aplicativos dessa natureza foram e são ainda muito úteis para, especialmente, o trabalhador que está desempregado, aquele outro que precisa fazer uma complementação de renda. O que fazer, na minha ótica? É preciso que haja uma proteção previdenciária a esses trabalhadores. Como eu entendo que são trabalhadores autônomos e não empregados, é preciso que eles façam os recolhimentos previdenciários suficientes para que, caso haja um acidente ou qualquer coisa dessa, ou qualquer imprevisto, tenham o suporte previdenciário. Isso, na verdade, já existe. Eles já podem fazer isso e os mais precavidos o fazem. Só que a mudança que me parece que seria mais adequada aqui seria, por lei, fazer com que as próprias operadoras de transporte, o Uber, por exemplo, fizesse esse recolhimento previdenciário. Porque a grande realidade, meu caro Caio, doutor Geraldo, é que a maior parte dos motoristas, eles não, no momento em que estão trabalhando, eles não estão preocupados imediatamente com a questão previdenciária e não recolhem. A imensa maioria não recolhe. E aí, quando ocorre um acidente, um infortúnio qualquer, não tem cobertura nenhuma, e isso é um problema muito sério, obviamente. A mim parece que transferir, eu não estou falando o valor, não, transferir a obrigação desse recolhimento ser feito pela operadora, ou então não se admite aquele fulano como seu motorista,
seria algo muito positivo. Agora, isso é uma questão muito, muito pessoal e de valores de cada um, né? A minha posição pessoal é de que e isso pode até causar alguma surpresa, porque eu sou juiz de trabalho, né? Mas quanto menor, na minha visão, a interferência estatal nas atividades privadas, quanto menor ela for, melhor será para todo mundo. Para todo mundo. Tem uma terceira alternativa para o caso do Uber, né? Ou fecha, ou diminui muito o percentual para o motorista, ou então aumenta brutalmente o preço da passagem, o que seria muito ruim para todos nós consumidores. Então, eu acho que é preciso de alguma modificação, sim, mas acho que é um caminho equivocado, flagrantemente enquadrar o CIP, reconhecer vínculo de emprego nesse caso. O futuro nos dirá se eu tenho razão ou não. Bom, nós estamos encaminhando para o final, nós temos 3 minutinhos. Eu vou já me despedir do nosso telespectador, doutor Geraldo, doutor Caio, obrigado. Ao doutor Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. A gente espera que o senhor possa participar outras vezes, afinal de contas, legislação trabalhista mexe com todos nós, né? É um assunto de muita relevância para a nossa sociedade. Eu já vou me despedir de você deixando uma pergunta do doutor Geraldo. Peço só para o senhor ser um pouco breve na resposta e agradecer a presença mais uma vez aqui na TV Brasil Central. Doutor Geraldo. Doutor Rodrigo, é rápido. É só para o senhor falar um pouquinho sobre home office e teletrabalho, porque a pandemia acabou, mas a legislação ficou. E aí? Eu acho que lutar contra o home office, lutar contra o teletrabalho é a mesma coisa que lutar contra a tecnologia, lutar contra o avanço das coisas. Isso é algo inevitável. Por mais que se resista a isso, vai acontecer, já está acontecendo. E quem luta contra é uma luta mais ou menos como vamos preservar a máquina de datilografia, isso não pode acabar. Não, vai acabar, não tem jeito. A maior parte das pessoas vai querer trabalhar dessa forma porque é mais cômodo, é menos oneroso, gasta-se menos tempo, uma série de vantagens. E já se tem demonstrado, na maior parte dos casos, isso não vale para todos os casos, é bem verdade, mas numa boa parte dos casos existe até maior produtividade, do ponto de vista social, reforça laços familiares. Então, é uma questão de modo de produção até, as coisas vão mudando com o tempo. E lutar contra a evolução tecnológica em nossos dias, eu acho um erro crasso. Quero lembrar que no começo da década de 80, quando o computador surgiu, na área jurídica, alguns desembargadores e ministros não aceitavam sentenças serem feitas em computador, porque diziam, mas aí não é o juiz quem está fazendo, ele fica procurando, copia e cola, né? Agora, você imagina se vinga um negócio desse, a gente não poder usar o computador para fazer sentença. Eu tenho certeza que algum dia meus filhos, talvez meus netos, acho que vai ser mais rápido do que a gente pensa, meus filhos, vão olhar para esse momento que a gente vive hoje e para a resistência que se tem quanto ao teletrabalho, ao home office, e encararão isso como algo até ridículo na visão de daqui a 20, 25, 30 anos. É isso, agradeço muito novamente a presença do Dr. Rodrigo aqui no Contestando. Caio, uma boa noite para você, uma boa noite para o Geraldo. E a gente aguarda vocês. E permita só uma parte. Claro. Deixar um abraço carinhoso aqui para 2 amigos que estão nos acompanhando aqui de maneira muito atenciosa e que um deles aniversaria agora no próximo fim de semana. Então, meu carinhoso abraço a você, Gilmar. Obrigado pela companhia no fim de semana. Tivemos uma viagem muito gostosa. Você também, meu amigo Fabiano. Um grande abraço para você e um feliz aniversário. É isso aí. A gente se vê no próximo Contestando, toda segunda-feira às 9 horas da noite. Obviamente que a gente vai estar de volta aqui com mais assuntos relevantes, jurídicos da nossa sociedade, assuntos da política também. É um programa de debate livre. A gente aguarda você na próxima segunda, 9 da noite. Uma boa noite e até mais. Olá, próximo sábado às 8h30 aqui na tela da TV Brasil Central eu converso com o Fábio.